Então, pessoal, boa tarde. Vamos começar agora a nossa 16ª aula, tá? 16ª de um total de 30, certo? Ou seja, uma a mais da metade do caminho, né? E a gente, a partir de hoje, a gente vai trabalhar de um jeito um pouquinho diferente. E esse jeito um pouquinho diferente se dá em função de um projeto que vocês vão começar hoje, tá? Eu sei que tenho que fechar aí a avaliação AB1, mas eu não vou conversar sobre isso hoje, tá? Na próxima aula a gente conversa sobre isso, para eu ficar focado aqui no trabalho da avaliação final, porque nós vamos fazer o seguinte: eu vou mudar um pouco a forma de aula, a forma das aulas, né? Daqui para frente, certo? A gente vai ficar ainda, hoje é terça, não é isso? Então, hoje e quinta e terça da outra semana, a aula do jeitinho que está sendo, tá? Mas a partir da quinta da semana que vem, muito possivelmente a gente vai ter uma aula presencial e uma remota, certo? Tipo, eu vou tirar um dia para ser, na verdade, um dia de aula. Vocês vão assistir vídeos, eu vou explicar quais são os vídeos que vocês vão assistir, certo? Então isso é para aliviar um pouquinho no mês 3 do curso. No mês 4 não vai ter aula presencial, certo? Para aliviar mais ainda, mas assim, à medida que eu alivio mais ainda a presença, eu aperto mais ainda a entrega do projeto final, tá? É para dar mais tempo de vocês trabalharem mais sozinhos do que comigo, tá? Então, como vai ser o que a gente vai ver hoje aqui, certo? Como vocês já estão cansados de saber, a gente está no módulo 3, tá? A finalização desse módulo 3, basicamente, vai ser passar esse trabalho para vocês, tá? Dentro da perspectiva que eu acho que é interessante e, de alguma forma, é assim que eu tenho trabalhado já com outras turmas, tá? O que é? Vocês vão fazer, eu vou passar para vocês, é como se fosse um projeto final de curso. Não tem aquela história assim de aprendizado baseado em projeto, que você pode chegar na primeira aula e passar um projeto para a turma e a partir de agora vocês aprendem baseado em projeto. É assim que vai ser. Só que a gente não está no primeiro dia de aula. Eu vou passar hoje um projeto, o que eu vou passar aqui é um projeto que vocês vão ter que trabalhar esse projeto, vão ter 2 meses para trabalhar esse projeto. E é esse projeto que vai dar a nota AB2 para vocês. A metade do projeto, um pouquinho mais da metade, vai dar a nota AB2-1. E o final do projeto fecha a nota AB2 e aí encerra o curso, tá? A vantagem desse projeto é que o que vocês vão construir no projeto é uma proposta para o negócio de vocês submetido a um edital. O edital Centelha da Inovação, ele não está aberto aqui. Eu entrei no site, está aqui o site, eu vou entrar nessas páginas daqui a pouco aqui, quando eu me sentar aqui. Mas o edital Centelha da Inovação, ele está aberto hoje somente no Rio de Janeiro, tá? Enquanto eu estou gravando essa aula, está no Rio de Janeiro. O ano passado, quando estava aberto o edital Alagoas, tinham vários estados abertos. Só que, diferentemente de alguns editais que são regionais, nacionais, esse edital é um edital local. Ou seja, eu posso entrar no Rio de Janeiro? Não, você só pode entrar no edital do Rio de Janeiro, da cidade específica que está rolando, se a empresa for sediada no Rio de Janeiro. Tá? Então, a mesma coisa quando abre aqui para Alagoas, aí tem as regras do edital, vocês vão não somente aprender, como vocês vão ler todo o edital, porque o projeto basicamente é o edital. Então,
vocês vão receber um edital. Esse link que está no Telegram já é o link para o último edital do Centelha da Inovação. Podem baixar aí, que é esse edital. Tá? O enunciado do trabalho, basicamente, é cumprir, é entregar um projeto que cubra as 3 fases do edital. Tá certo? Então, a bem da verdade, o enunciado já está ali. No entanto, a gente vai trabalhar, a novidade aqui é que a gente vai trabalhar com gestão ágil, certo? Aquele modelo de backlog, sprint, entrega, vai ser o modelo que eu vou aplicar com vocês aqui. É tipo assim, vai ter um determinado, a gente vai marcar, tipo, sprint de 15 dias. Pode não ser exatamente 15 dias, eu vou organizar isso aqui com vocês. A Letícia, inclusive, está me ajudando nesse mapeamento desse processo. Aquela aula que eu dei de gestão ágil, a gente vai aplicar agora no desenvolvimento desse trabalho. Tá certo? Então, vai ter um Kanban no Trello com esse projeto final. Tá? Eu estou preparando esse Kanban no Trello. Vou começar a estruturar um pouquinho melhor ele aqui hoje, lá com a Letícia. E a gente vai, tipo, passar para vocês esse Kanban, e a gestão ágil vai ser feita por ali. Tá? Mas o tema aqui não é gestão ágil. Quem vai vir aqui, para reforçar que eu tinha anunciado isso ontem, só que eu me equivoquei, na próxima quinta-feira, não faltem a aula, porque a aula vai ser muito interessante, que é com o Gabriel Freitas. O Gabriel Freitas ele sabe muita coisa de produtividade, já fez curso de produtividade. Ele fez a disciplina de Inovação e Empreendedorismo já formado comigo, no online. Entrou no projeto Naval Web, que é um projeto que eu estou tocando hoje. Entrou para trabalhar na parte de documentação, depois virou programador do projeto e agora ele é o Agile Master do projeto. Ele é o tipo Scrum Master. Então, ele tem a experiência das etapas todas. Então, o que é que vocês vão perguntar a ele? O que eu dei para vocês aqui sobre gestão ágil foi uma visão geral. Olha, é assim que funciona. Só que vocês vão ter com ele a visão dele, onde vocês vão perguntar, ele vai explicar como é o dia a dia. Tem as dailies, tem as reviews, tem as retrospectivas, tem uma série de cerimônias, e ele vai explicar para vocês como é que ele gerencia a equipe de, sei lá, 20 pessoas, mais ou menos, que tem no Naval, talvez um pouquinho menos. Então, isso que ele vai explicar, ou seja, é a prática. Não deixem de vir para a aula, porque toda empresa de desenvolvimento de software do mundo praticamente trabalha usando o mesmo método que a gente trabalha. Aí vocês vão ter um cara aqui que tem a experiência do dia a dia, que na verdade eu não tenho uma experiência do dia a dia, eu participo sempre, tudo, mas é diferente um cara que coordena, que nem eu, do que o cara que está na operação. Ele vai saber muito mais de operação. Então, como eu já dei a teoria para vocês, a operação é com ele. Então, e veja, depois que ele fizer essa operação, vocês vão ter entendido como é que se dá a operação e vão trabalhar comigo nesses 2 meses finais, usando esse esquema aí de gestão ágil, tá? Mas para a gente objetivar aqui mais ainda o processo, né? Então, vou ficar aqui um pouquinho mais sentado hoje, tá? Para já aproveitar e já ir fazendo um resumo para vocês. Olha o que é que tem aqui. Aula 16, tá? O projeto final de curso é uma proposta para o edital Centelha da Inovação. Todos vocês têm acesso a esse mapa mental, que é atualizado a cada aula, né? Cada aula ele é atualizado, e aqui, por exemplo, o meu quadro vai ser esse mapa mental. Eu vou colocando as coisas agora aqui durante a aula. Esse link, que eu posso colocar no grupo do Trello, mas não vou fazer isso agora não, você já tem. Todo mundo tem acesso aqui, não tem ninguém aqui dentro comigo, né? Estou vendo que não tem ninguém aqui agora na aula comigo. Mas deixa eu fazer isso agora, porque se vocês que estão no Telegram aí, aqui ó, o link desse mapa, tá? Então, vamos lá. Ó, vocês já receberam um link no grupo do Telegram, que é esse. Se eu clicar aqui, eu vou para o link desse documento. É nesse documento, basicamente, que a gente vai trabalhar. Certo?
eu vou passar esse documento aqui com você, só que eu vou baixar o documento para ficar o PDF inteiro e eu abrir o PDF inteiro, não ficar aqui nesse visualizador apenas. Tá certo? Então, aqui, vocês já estão com acesso a esse documento. Eu vou trazer coisas para esse mapa mental, tá? E eu vou preencher esse mapa mental aqui durante a aula com vocês. Aqui tem o link para o portal do Centelha. Se vocês clicarem aqui, vocês vão cair dentro deste portal. Esse portal nunca muda. Tá? Aqui tem inscrições abertas, só aparece aqui Rio de Janeiro. Mas ele é um edital nacional, o único que está ativo é esse aqui. Em algum momento, abre Alagoas, abre Paraíba, abre São Paulo. Certo? Então, vocês vão ter uma proposta montada aqui na disciplina, para na hora que abrir, vocês já estarem com uma proposta pronta, ou, se não estiver pronta, vocês já passaram pelo processo e vão elaborar outra exatamente igual, assim, pode até mudar o negócio, mudar o tipo de coisa, mas, na verdade, eu estou somando coisas para vocês que, mais do que a nota, existe um problema para vocês que eu já mapeei, né? Vamos dizer, pensar vocês como cliente. Um dos principais problemas que vocês têm como cliente de um curso de empreendedorismo é o quê? Dinheiro para fazer acontecer. Ou seja, o projeto final já é uma proposta para vocês passarem de nível. Passar de nível é o quê? Ganhar um edital para implementar o projeto daqui. Tá? Então, e aqui tem. Por que eu não vou passar passo a passo nesse site? Porque não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque eu já botei aqui também, ó, link para a playlist do Centelha da Inovação. Já tinha mostrado isso, mas eu tenho aqui, ó. Estava tentando entrar aqui no meu canal, a internet aqui hoje não está muito boa, mas entrou aqui. Tá? Então aqui, ó, playlists. Eu vou colocar o link para essa playlist aqui, ó. Quando rolou o último edital, vou pegar aqui e compartilhar ela, ó. Quando estava ativo o último edital, eu gravei essas aulas aqui, e se vocês clicarem nesse link aqui no mapa mental, ó, já vão cair nessa playlist. Cadê a playlist? Tá aqui. 3 minutos, 13 minutos, são vídeos curtos, onde eu meio que saio passo a passo explicando cada pedaço do edital. As partes que são importantes, mais importantes, tá? Então, parte das aulas que vocês vão assistir daqui para frente, vai ter aula que eu vou falar de marketing digital, inovação, tá? Ou eu vou gravar essas aulas, ou a gente vai ter essas aulas aqui, porque tem alguns assuntos que ainda faltam. Mas vai ter um período que vocês vão assistir a esses vídeos aqui. Por quê? Porque eu estou explicando aqui como montar uma proposta vencedora para o edital. E isso já está aqui, tá? Além disso, tá, também para motivar um pouquinho mais vocês aqui, links para vídeos de pessoas que aprovaram projetos no edital. Vou colocar assim, pessoas não, ex-alunos. Tá? Então, aqui tá meio ruim, realmente a internet tá travando aqui as coisas, mas vamos lá. Vou dar um exemplo, tá? Pelo menos tem 2 aqui, deixa eu colocar aqui. O Voazan Online foi o primeiro projeto, e os outros 2 eu não vou lembrar o nome aqui, tá? Mas eu vou botar o vídeo aqui. Rapaz, tá difícil aqui, ó. Perdi o foco aqui de novo.
Ó, Voz Online. Vou colocar aqui o nome projeto, depois eu vejo lá o título e trago para cá. Projeto Samara, que é a Samara, que é uma aluna da Engenharia Química. E tem outra pessoa que eu vou ver agora. Então, eu vou pegar aqui, ó, lá no canal do YouTube, vou botar assim, Centelha da Inovação. Vou botar meu nome aqui para ficar, às vezes fica até mais fácil de achar assim, né? Porque na última turma, eu acho que foi na última turma que eu dei aula, teve essa aula aqui, ó, essa aqui. Projetos aprovados, tá? Como eles aprovaram projeto para a criação de suas empresas e construção do MVP no edital Centelha da Inovação. Eles quem? Meus ex-alunos. Que passaram por aqui, que nem vocês. Dele parecido. Tá? Então, aqui, ó, esse vídeo, eu vou colocar ele aqui, para que vocês já tenham acesso aqui, ó. Vou botar o título do vídeo aqui, tá? E vocês vão poder entrar, naturalmente, quando estiverem fazendo suas propostas, para pegar as dicas aqui com a Samara e a outra pessoa que eu estou esquecendo o nome agora, mas eu vou descobrir daqui a pouco. Não sei se foi em dupla. Aqui, ó. No caso, eles já foi... Vocês estão vendo que essa aula que eles deram comigo, eles vieram para cá e eles deram a aula já no regime presencial, né? Vou botar aqui o link para o vídeo, porque você já... Tudo que eu estou trabalhando aqui, vocês não vão perder tempo nem procurando, porque é entrar nesse mapa mental e cair dentro, né? Aqui, esse é o primeiro, como eles aprovaram. Ó, eu vou, antes de passar para o outro, eu vou só dar um overview aqui bem rápido, tá? Ó, tá a velocidade rápida aqui, né? Velocidade 2, passa aqui. Passar aqui rápido, ó. Apresentei aqui, apresentei eles dois, estão aqui do lado, estão aqui, tá? Aí o que é que eles fizeram? Eles já vieram. Deixa eu ver se eu pego aqui um pedacinho, ó. Pronto, aqui. Ó. Eles se apresentaram, eles construíram, como projeto da disciplina, esse projeto aí. Um produto inovador para controle de pragas e doenças fúngicas. Tá? Já tinha a base do laboratório lá acho que trabalhava com o Johnny e com Sandra, professores Johnny e Sandra. Eles inclusive vieram para essa apresentação aqui, acho que falam inclusive no vídeo e tudo. Então, essa apresentação que ela faz aqui é o pitch que ela fez quando ganhou o projeto na FAPEAL. Tem que fazer o projeto todo, no final fazer uma apresentação, que vocês vão fazer também. Então, ela fez, eu pedi para ela, ó, apresenta aqui o pitch. Então, aí tá aqui, ó, ela foi apresentando o problema, a região, os testes preliminares, consultoria técnica, enfim. E ela foi mostrando, por exemplo, aqui foi eu que eu fui comentando, e ela foi mostrando aqui, ó, ela mostrou o canvas que ela fez, foi o canvas da disciplina, que foi o canvas de projeto, que tudo que vocês viram até agora, vocês vão ver que tem um encaixe no edital. Vocês vão pegar as peças que eu botei, aula 1, 2, 3, 4, 5, todas as aulas. Vocês lendo a proposta do edital, que é o que eu vou fazer agora com vocês, pelo menos uma parte, vocês vão ver que agora a gente vai montar o Lego, tá? Então, aqui, ó. Então, esse é um dos vídeos, tá? Que eu não vou perder muito tempo aqui no... Tem um outro projeto aqui também que vocês vão ver, não vou perder esse tempo agora aqui. E, inclusive, eu faço comentários aqui, tá? Também. Ou seja, essa aula de 1h15 é uma aula que vocês vão assistir, muito provavelmente, mais adiante. Eu vou dizer, pessoal, hoje não vai ter aula online. Vocês vão assistir essa aula, tá? Para quem chegou um pouquinho depois. No último mês, a gente não vai ter nenhuma aula presencial. E a partir desse mês, agora, vai ser uma aula presencial e uma aula
de um vídeo que eu vou botar na internet. Vocês só vão vir aqui ou na terça ou na quinta. Não, essa semana vocês vão ouvir terça e quinta, confirmando. Na outra semana vocês vêm terça, aí eu acho que na quinta já não precisa vir, porque vai ter alguma coisa para fazer, algum vídeo para assistir, e o trabalho para fazer, e depois vem na terça, na quinta não vem, na terça, na quinta não vem, mais 4 semanas assim, e na última semana não vem nenhuma vez, porque tudo online. Certo? Para simplificar um pouco, questão de transporte, prova, um monte de coisa. Então eu vou, como eu falei no início, eu boto muita atividade no início e no final eu dou uma folguinha assim para facilitar o processo para vocês. Tá certo? Então, e aí algumas aulas podem ser novas, gravadas por mim, a depender da demanda que eu perceba de vocês, ou pode ser aula dessas que já estão gravadas e que eu vejo que elas vão ser úteis. Tá? Então, esse aqui é um vídeo que o link já está lá. Eu vou procurar aqui outro, ó, recursos para inovação, edital Centelha da Inovação. Então aqui é uma aula que também tem a ver, não necessariamente vocês vão precisar assistir essa aula, tá? Aqui é uma aula de uma pessoa da FAPEAL, a Juliana, que veio porque ela sai fazendo apresentações nas universidades, fazendo divulgação, né? Outros vídeos importantes. Eu vou colocando os vídeos que forem importantes aqui, tá? Mas a apresentação, ou seja, isso aqui é a apresentação da própria FAPEAL, né? Que é a agência que... Caramba, eu tô perdendo esse tempinho aqui, ó. Travou de novo. A apresentação. Tem que ter uma paciênciazinha aqui. Acho que tem mais um projeto que é muito interessante também, que eu vou botar o vídeo aqui para vocês, né? Ó, a apresentação FAPEAL, tá? Aí esse link. Cara, me dá uma agonia muito grande. Eu clico e não vai. Na verdade é esse link aqui, ó. Ctrl C, copiar. Colar. Foi. Tem mais um vídeo que eu preciso mostrar aqui para vocês. E vou comentar sobre o caso também. Até porque pode... Como tem negócios? Deixa eu ver aqui se eu... Tem outra palavra vazando. Deixa eu ver se vem mais fácil assim para mim. Não tô achando aqui. Bem, eu não estou achando. Tem um vídeo que vieram aqui. Eu vou colocar ele lá. Vieram aqui a Manuela, que na verdade não foi minha aluna. Ela foi a design que fez a minha marca. Ela se juntou com o irmão dela, que tinha especialidade em agricultura, e com mais um cara de tecnologia, uma design, um cara de agricultura, uma pessoa de tecnologia. E montaram uma proposta. E percebam que a equipe foi complementar. Em tese, vocês vão ver no edital que tem que montar uma equipe. Essa equipe precisa ser complementar, mas aí eu já estou entrando um pouco mais no detalhe do edital. Não vou fazer isso agora, tá? Então, vamos... Agora sim, agora a gente vai... Eu botei aqui alguns vídeos, né? Tá faltando esse vídeo, mas eu não vou perder esse tempo agora. E aí a gente vai para dentro aqui desse edital, que vocês já estão com acesso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma passadinha aqui. Eu não vou ler tudo, evidentemente, mas eu vou parar nos pontos principais e vou levando para lá, para o mapa mental, para simplificar para vocês, tá? Eu já sei aonde vai ter um certo choque entre o que vocês estão fazendo, o negócio que vocês já estão construindo e o edital.
o ideal era que vocês enquadrassem o negócio de vocês numa coisa que seja elegível dentro do edital, tá? Vou explicar por que vocês podem não ter nada diretamente no negócio de vocês com esse edital. Porque observem aqui que o objetivo aqui é o quê? Estimular o empreendedorismo inovador por meio de capacitações para desenvolvimento de produtos, bens ou serviços, ou de processos inovadores, e apoiar por meio de concessão de recursos, subvenção econômica, ou seja, não reembolsável, a geração de empresas de base tecnológica. Vocês podem ter pensado em negócios que não necessariamente sejam de base tecnológica, tá? A partir da transformação de ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos e estratégicos do estado de Alagoas. Tá? Então, uma empresa de base tecnológica, na verdade, é uma empresa que tem como produtos que tenham algum tipo de tecnologia envolvida. Por exemplo, o que a Samara apresentou aqui, né, que eu mostrei aquele slide, é uma coisa que tem uma tecnologia envolvida. E percebam que não é tecnologia da informação, efetivamente. É outra. Aqui vai precisar também ter um pouco de tecnologia da informação, mas é um negócio que, no caso dela, tem tecnologia química. Tá? Então, aqui, ó, vai ter que enquadrar. Essa é uma dica também que eu vou dar, porque vocês vão precisar fazer isso em outros momentos. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Observem que a gente tem uma ideia de um negócio, mas que a gente não tem dinheiro para desenvolver aquele negócio. Ou a gente vai pegar um empréstimo, ou a gente vai tentar viabilizar o recurso, ou a gente vai ficar esperando o edital, como esse e outros que aparecem. Quando aparecer o edital pode ser quase que direcionado à ideia que você tinha, mas pode ser uma coisa que você vai ter que trabalhar um pouquinho a ideia para enquadrar. Eu quero que vocês peguem os negócios que vocês pensaram e enquadrem aqui. Tá? Porque fazer esse exercício do enquadramento de uma coisa que não se enquadra é um exercício interessante e podem vir outras ideias em cima do processo. Eu vou dizer por quê. Ó, como esse edital é um edital regional, que eu falei, o edital que está aberto é do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem lá. Se vocês quiserem, inclusive, entrar, simular, preencher a proposta lá, para baixar o edital do Rio de Janeiro, vocês vão ver que o edital do Rio de Janeiro, o edital de Santa Catarina, são parecidos com o edital daqui, até porque é um padrão. Só que os setores prioritários para a indústria do Rio de Janeiro são diferentes dos setores prioritários para a indústria de Alagoas. E como esse projeto é financiado pelo governo federal e pelo governo do estado, o estado quer que você desenvolva alguma coisa que seja aplicável aqui, ao estado de Alagoas. Tá? Aí, só que ele diz o quê? Ó? Serão apoiados projetos inovadores nas seguintes temáticas. Aí tem aqui automação, Big Data, biotecnologia e genética, blockchain, design, eletrônica, geoengenharia, inteligência artificial e machine learning, internet das coisas, manufatura avançada e robótica, mecânica e mecatrônica, nanotecnologia, química e novos materiais, realidade aumentada, realidade virtual, segurança, privacidade de dados, tecnologia social, tecnologia da informação e telecom. Certo? Veja que tudo que está aqui, de fato, são tecnologias, mas tudo que está aí é transversal, tipo, se aplica a um monte de coisa. Tá? Então, isso aqui é um direcionamento do edital. Vocês vão entrar em outros editais, que pode ter um edital assim, olha, um edital orientado a negócios na área de energia. É muito comum na área de energia. Então, ele já vai dizer assim quais são as linhas, quais são as áreas, e aí você vai pensar no negócio na área de energia.
tem editais ligados ao setor de petróleo e gás, então os negócios vão ser no setor de petróleo e gás. Vai caber a vocês ficar procurando as oportunidades de edital para submeter no edital que percebam que tem uma chance de ganhar. E enquadrar, porque um edital, na verdade, é um concurso público, né? Então, assim como muitas vezes eu fazia, né? Às vezes eu estudava tanto o assunto que eu nem ia à prova direito, já fazia, você já sai fazendo sem ler. Nunca façam isso. Leiam o enunciado. O edital, eu digo isso várias vezes nos meus vídeos ali que eu ensino a montar um edital. Leiam várias vezes. E assim, mais do que ler, eu sempre dou essa dica. Muitas coisas de edital, o que ele pede, você copia e cola com as palavras dele e responde, complementa. Tipo assim, vou dar um exemplo. A minha proposta é um projeto inovador na seguinte temática: blockchain. Porque isso é uma dica importante. Porque eu, como avaliador, eu vou pegar e vou olhar o que é que o edital é a minha regra, é o meu gabarito para aprovar ou não. Se você que está escrevendo uma proposta copia e cola uma parte e já responde aquilo, o avaliador não vai ficar procurando, vai ter dificuldade para encontrar o que você colocou. Certo? Então isso é uma dica, é um bizu de aprovar coisas em edital. O que ele pede, copia e cola e adapta, porque o avaliador já facilita, facilita para ele encontrar. Porque muitas vezes você pode ter colocado uma coisa lá perdida que o avaliador não viu e depois você vai ter que entrar com um recurso para dizer, olha, está aqui. Mas se você consegue facilitar já na entrada, e facilitar significa o quê? Usar os termos, as palavras que eles colocam aqui. Aí observem aqui, que aqui são tecnologias, tá? Serão apoiados projetos inovadores que tenham suas soluções aplicadas aos setores de... Aí aqui é um mundo de coisas, ó. Administração pública, aeroespacial, agronegócio, automotivo. Eu não vou ler isso aqui tudo não, senão vai terminar a aula. Pesca e aquicultura, petróleo e gás. Percebam que aqui são setores que são importantes para o Estado. Eles querem negócios nesses setores. E aqui são tecnologias que devem ser usadas nos negócios que são aplicados a esse aqui. Então, em tese, você vai ter que escolher, tipo, uma área dessa. Por exemplo, o meu projeto, o meu trabalho é em eventos de lazer e eu vou usar internet das coisas. Você diz qual é a aplicação principal do seu projeto e você diz qual é a tecnologia que você vai usar. Tá? É a primeira parte, essa parte é uma parte bem delicada e é uma parte que eu não tratei aqui com vocês, por quê? É um enquadramento do negócio no edital. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Podem interromper, ficar à vontade aí. Tá? Se quiserem... Oi. O mapeamento aqui do edital na primeira versão. Uhum. As etapas que a gente falou lá no curso de manhã. Aí se o senhor acha interessante abrir, aí a gente tem poder no WhatsApp. Ah, você fez o quê? Mapeei as três etapas, três fases. Certo. Vamos fazer isso no final. Eu vou percorrer aqui para eles acompanharem exatamente o que está aqui. No final eu pego o que você fez e trago para cá e boto lá no mapa mental. Tá? Então aqui, ó. Veja, os requisitos para participação no programa. Tem requisitos, ó. Aqui ele bota... As propostas podem ser submetidas por pessoa física vinculada ou não vinculada à empresa com até 12 meses de existência anteriores à data de publicação do edital e faturamento bruto anual de R$ 4.800.000, sediadas no estado de Alagoas por ocasião da divulgação desta chamada pública. Os requisitos para participação no programa, cuja comprovação será indispensável para posterior contratação, são os seguintes. Aí aqui tem do proponente ser empresa constituída, ou seja, uma pessoa física. Tá? No caso da Samara, por exemplo, eu acho que ela aplicou como... Ela explica no vídeo, vocês vão me perdoar se eu tiver esquecido, mas eu tenho quase certeza que ela aplicou como pessoa física e uma das etapas que ela colocou como etapa do plano de trabalho dela, era abrir uma empresa. Então a abertura da empresa era parte do projeto dela. Tá? Então,
Aí aqui tem, né, todas as informações. É uma pessoa física que é o coordenador do projeto. Tá? Então, o que é que a pessoa precisa ter? Não vou ler. Essas regras, se vocês infringirem uma, é eliminado. Tá? Como a Letícia falou ali, tem fases. Tem fase 1, fase 2 e fase 3. Na fase 1 pedem uma determinada coisa, aí dão um resultado. Aí passa o primeiro filtro, um monte de gente fica de fora, um monte de gente vai para a fase 2. Na fase 2, tem que fazer outras coisas. Eles abrem o portal de novo, faz outras coisas. Aí submete. Aprovou na fase 2, ele pede mais coisa, aprovou na fase 3, recebe o dinheiro e vai trabalhar. Né? Então, aqui estão as regras. Tá? O proponente com empresa constituída, característica e submissão das propostas. Então, aqui está, fase 1, fase 2, fase 3. Foi isso aqui que você garimpou aí, né, Letícia? Foi. Vou ter os critérios também. Você colocou aonde? Tá desse jeito aqui? Você copiou e colou isso que está aqui? Copiei. Tá, deixa eu ver se eu encontro aqui o meu zap para ver se facilita um pouco já de agora, né? Que eu acho que eu fechei o zap aqui. Se eu fechei, vou ter que usar aquele QR Code de novo para abrir, aí eu vou passar. Não vou entrar não, senão eu perco tempo. Você colocou aonde no diagrama, foi? Foi. Aqui nesse BPM? Isso, esse primeiro é o que o senhor acabou de falar. Dos requisitos. O início do processo aqui, né? Identificação do enquadramento no edital. Identificar o tipo de proponente, tá? Aqui, ó, ela colocou aqui. Isso aqui, pessoal, é um diagrama no formato BPMN. Foi um curso que eu dei hoje de manhã aqui. Na verdade, tem 15 dias que a gente começou, eu e a Ariane. E aí, ela já usou como atividade isso, né? Identificar o tipo de proponente. Isso aqui é um gateway, pode ser essa alternativa ou essa. Tá? Pessoas físicas, enfim. E assim, o fluxo aqui, né? A identificação do setor, que foi o que eu já falei. Identificar a temática de projeto. Caracterizar a submissão da proposta. Aí tem aqui, ó, fase 1, tá? Realmente ficou muito bom aqui. Parabéns aí, Letícia. Aí fase 1, ó, ideia inovadora, tá? Eu só não quero perder muito o foco do documento, tá? Para que eles se acostumem mais com o documento. Então aqui tem um fluxo. Então a fase 1. Quais são as atividades que precisam ser feitas? Definir o problema, uma oportunidade de mercado. É aquela pergunta, qual é o problema que você resolve? Definir, deixar isso bem claro. E ele coloca no edital assim, ó, qual é a relevância, qual é o tamanho, qual é a abrangência e quais são as tendências de mercado. Tá? Então, como é um edital, vocês têm que ser pragmáticos. O que é relevância? O que é que ele considera tamanho? Porque a nota é dada em função de cada coisinha dessa aqui. Definir, o que é que ele espera? Definir o potencial inovador do produto, o produto proposto e as tecnologias envolvidas, e definir a equipe empreendedora. Basicamente, nessa primeira fase, é uma parte simples. Até porque, se não me engano, são até 500 palavras, 500 caracteres, não, são 500. É um resumo que tem que conter bem clara essas três coisas. A primeira etapa é só submeter um resumo, por incrível que pareça. E observem o seguinte, talvez a gente só não tenha passado, eu só não tenha detalhado um pouquinho para vocês esse item, que é o diferencial. Tá? Mas definir o problema, oportunidade de mercado. Tá? Qual é o problema que você resolve? Aquelas ideias, de buscar as ideias na internet, só que no caso,
usar a ChatGPT, usar as ferramentas todas que eu já passei para vocês. Pegar o que vocês já viram, já estão pensando, só que observe como é interessante vocês tentarem enquadrar no edital. De repente, vocês tiveram ideias que não pensaram nem em aplicar nenhum setor específico desses e nem muito menos em usar tecnologia. Aí o que acontece? Quando você pensa num negócio, eita, será que dá para eu usar a internet das coisas aqui? Aí começa a vir ideia. Como é que eu posso associar o meu negócio ao uso de uma tecnologia, que é uma tecnologia importante, e aí as ideias vão fluindo, né? Discute com a equipe, enfim. O processo em si de participar de um edital desse, a gente já ganha muito quando participa. Porque debate, vem uma pessoa da equipe, vem outra, enfim, é um empreendimento, né, que a gente vai montar. Definir um potencial inovador do produto. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Definir equipe empreendedora. Capacidade técnica e gerencial da equipe. Aqui é a primeira parte do Lego, aquela primeira parte que eu pedi para vocês fazerem um currículo. Experiência, conhecimento, habilidade, aquelas coisinhas todas que estão ali. Ali serve para fazer um currículo, ou qual é a outra aplicação daquela ferramenta? Eu já tenho tudo montadinho, experiência, conhecimento, habilidade, só que tem gente da equipe que não tem, faz o que com ela? Pede para fazer. Monta o dela. E o que é que precisa colocar normalmente aqui? Isso já tem um peso grande, normalmente na avaliação mesmo nessa etapa. O que é? Observe que tem capacidade técnica e gerencial da equipe. Ninguém sabe tudo, apesar de ter muita gente que acha que sabe, mas não sabe. Então, em geral, pode ter uma capacidade técnica na internet das coisas, em química, e pode ter uma parte e precisa ter uma parte da equipe que tenha alguma experiência ou habilidade gerencial. Se vocês pegarem um projeto desse e colocar assim, um bando de nerd que é tudo da computação, e colocar um projeto que é tipo na área de agricultura, pode ser aprovado? Pode. Mas você vai ter que colocar em tese no plano de trabalho que vai contratar alguém, uma consultoria para dar um apoio numa área que faltou na equipe. Então essa já é uma outra dica que eu sempre dou. O que é que eu tenho que fazer para implementar esse produto? Eu sei, o Pedro sabe, que é da minha equipe, o Lucas sabe. O que é que a gente sabe? Eita, isso a gente sabe, isso aqui a gente não sabe. Então a gente vai ter que colocar no plano de trabalho que a gente vai ter que contratar essa especialidade que nenhum de nós três temos. Mas o ideal é o quê? Pegar pessoas complementares. Foi isso que eu fiz, por exemplo, nas propostas que eu orientei, né? No caso da Manu, que ela é design. Ela é design e tem habilidades gerenciais. O irmão dela é agrônomo e eles queriam construir uma plataforma para rastreamento do pasto automático, precisava de uma plataforma digital. Tem alguém de computação? Não. Tem que achar. Achou aonde? Aqui mesmo no LCV. Foi para outra sala aqui, trouxe o Diego. Falou com o Diego, Diego quer entrar? Quer, bora, vamos. Aí veio o Diego, a partir daí montou um time complementar, observe que tem perfis complementares. E aqui, quando você define logo na primeira fase a equipe, você já deixa claro que está alinhado com o problema que você quer resolver. E essa parte aqui, o potencial inovador, eu não falei, mas eu vou falar agora, tá? Um dos caras que eu sigo na internet, que é um excelente vendedor, é um cara chamado Conrado Adolfo. Alguém segue? Alguém já viu? Podem seguir ele, certo? Eu acho que ele é engenheiro e passou em primeiro lugar no vestibular do ITA, quando ele fez. Tá? Terminou e ele hoje é um dos maiores vendedores do Brasil. E eu peguei um videozinho da internet dele, acho que foi até ontem que eu vi esse vídeo. Ele disse assim: todo mundo que comprar o seu produto, você tem que fazer a seguinte pergunta: por que você comprou o meu produto? E você
pega a resposta da pessoa. Porque se uma pessoa comprou o seu produto por um motivo, aquele pode ser o motivo que vai levar muito mais gente a comprar o seu produto. Ou seja, você vai trabalhar usando aquela informação para vender mais. Porque as pessoas que estão comprando estão dizendo que eu comprei por causa disso. Tipo, vamos supor assim, eu comprei por causa de você, eu acho que você tem uma habilidade especial, então está dizendo, aí o que é? Qual é a propaganda que você tem que fazer? Mais centrada na pessoa que vendeu. Qual o motivo? Então, o motivo da compra de alguém é um motivo importante que pode ser motivo para a compra de outras pessoas. A outra pergunta, assim, é perguntar para quem não comprou. Por que você não comprou? A dica que ele deu, né? Aí a pessoa vai dizer, olha, eu não comprei por isso. Esse motivo que levou a pessoa a não comprar é um motivo, é uma coisa que a gente chama de... Esqueci, tem uma palavrinha isso. Tem uma palavrinha no meio do empreendedorismo, ela está me faltando aqui. Não é bloqueio de venda, não. Daqui a pouco a palavra vem. Mas você tem que trabalhar para demover aquela ideia. É uma palavra, é um termo técnico do empreendedorismo, só que me fugiu aqui. Então, você tem que fazer tipo anúncios para quebrar a objeção. É a objeção de venda. Então, tem muita gente que não compra um curso de inglês, por quê? Eu não aprendo mesmo. Já tentei 150 vezes. É por isso que tem tanta gente que aparece na internet para vocês e faz assim: você acha que você não aprende inglês? Quando ele está fazendo essa pergunta, o que é que ele está fazendo? Atraiu sua atenção. Por quê? Eu acho que eu não aprendo. Ou seja, ela já está fazendo a pergunta para quebrar uma objeção. Aí ela vai dizer o quê? É porque você nunca fez o meu método. O meu método é especial. Aí o que ela fez? Quebrou a objeção. Que objeção? Eu nunca aprendo inglês. Então, quando você começa a descobrir por que as pessoas não estão comprando, você vai fazer anúncio, você vai fazer campanhas para quebrar a objeção. Outro tipo de objeção que tem: meu produto é caro. O produto é caro. Aí você vai ter que quebrar essa objeção de produto caro, mostrando que, olha, meu produto tem isso, você vai receber isso, você vai receber isso, você vai receber isso, vai receber isso. É um investimento. Oi? E é um investimento. Então, esse tipo de pesca, de que não... Quem compra, a informação é um tesouro, e quem também não compra, porque não comprou, também é um tesouro. Mas o que acontece em geral é assim: normalmente tem muitos produtos de quase tudo, né? Então, qual é o seu diferencial? E aí é que vem a questão de, tipo, o que é que no seu produto é inovador? Para você dizer, veja, essas três coisas não são coisas que vocês sentam numa tarde, as três pessoas, e preenchem, não. Como se estivesse fazendo um trabalho para entregar amanhã. Não é assim. É como? Pensando, pesquisando, porque para isso aqui tudo, relevância, tamanho, abrangência, tendência de mercado, definir o potencial inovador do produto. Tem que fazer o quê? Procurar pelos concorrentes. Quais são os produtos dos concorrentes? Porque aonde que meu produto se diferencia daquele produto do concorrente? Então você tem que fazer, já nessa etapa, um estudo muito interessante do mercado, para você convencer a pessoa, logo na primeira fase, de que o seu produto é inovador. Tá? Que é inovador, que de fato representa uma oportunidade para o mercado. Veja que ele não está nem entrando em muitas questões metodológicas. É só o quê? O problema existe. Na hora que, para definir que o problema existe, vocês vão ter que dizer assim: olha, o problema existe, está aqui. Pega matéria de jornal, levanta números, olha quantas pessoas que precisam desse, e coloca lá um número. Em geral é bom a gente colocar número, mostrando que a gente conhece, né, aquilo que eu falei, né? Sempre faz uma planilha, faz uma conta, pesquisa, depois pesquisa o mercado, mostra que o seu produto é inovador, e a definição da equipe é o que eu já expliquei. Então, aqui, ó, faltou dar uma passada nessa primeira parte aqui.
Tá? Mas eu acho que já é a Letícia já destrinchou aqui, né? Ó, que está escrito lá no edital. Ideias inovadoras. Nesta fase, as principais dimensões a serem apresentadas pelos proponentes são problema que soluciona e a explicação da oportunidade. Letra B, que não está aqui. Características básicas da solução proposta. Tá? Aqui é um resumo do produto. Olha, eu vou fazer isso aqui, não vai entrar em detalhe, metodologia, mas aqui tem uma outra parte. Letra C, diferencial inovador, que já existe no mercado, e identificação do perfil da equipe envolvida. Olha, não adianta edital, é assim, tipo, em prova, vocês ainda podem, de repente, encher linguiça e apelar para o professor. Não façam isso no edital, porque não vai rolar. E ainda mais, tem uma limitação no número de caracteres. Cada frase que está lá, cada frase tem que estar respondendo uma questão dessa aqui. Se não tiver, o que é que vocês fazem com a frase? Deixa lá fora. Tira a frase. Então, eu já participei de muitos editais, prêmio, um monte de coisa. E assim, primeiro texto que eu fui escrever tinha 5.000 linhas, só podia 500 palavras. Eu normalmente falo demais passo do tempo, como foi lá no evento. Aí, você, no final, eu não vou conseguir resumir isso, não. Vai, porque hoje tem o ChatGPT, você vai resumindo. É incrível como você consegue, fazendo esse tipo de exercício, quanta besteira você escreve em 2.000 caracteres. Você diz a mesma coisa em 500. E depois que você lê, eu já fiz isso, já tive experiência, eu fico dizendo, rapaz, como ficou? Eu realmente consegui botar tudo em 500. Mas enquanto a gente não tem a limitação, vai botando, vai fazendo. Então, esse exercício aqui é muito interessante. Nessa primeira etapa, essa é uma das coisas assim que eu acho mais interessante. Aí você submete e espera, né? Fase 2. Fase 2, projeto do empreendimento. Nesta fase, as principais dimensões a serem apresentadas pelos proponentes são equipe, produto, tecnologia, mercado, capital e gestão. Tá? Observem que a gente trabalhou aqui nessa matéria. A primeira parte era uma parte mais ligada à equipe. Gente, vocês mesmos e outras pessoas que vão compor uma equipe. Na segunda etapa, foi uma etapa de modelagem do negócio. Inclusive, a própria Letícia, numa das aulas, ela perguntou, mas agora a gente vai modelar o negócio ou é o produto? São coisas distintas. Uma coisa é a empresa, outra coisa é o produto e o serviço que ela vende. Você tem que, ou você tem gente na empresa para cuidar da empresa que é diferente do produto, ou você é uma pessoa só, mas num determinado dia você diz assim, não, hoje eu vou pensar somente no produto e no serviço. No outro dia eu vou pensar na empresa. Porque se vocês misturarem as duas coisas, não funciona, são coisas distintas. Existe a gestão da empresa e existe a gestão do desenvolvimento de um produto. Certo? E as duas coisas precisam de planejamento. O próprio edital, mais adiante, ele vai pedir planejamento do negócio e planejamento do produto. Por isso que ele pede característica gerencial e técnica. Certo? E aqui ele faz assim, ó. O que é que ele pede na fase 2? Nesta fase, as principais dimensões a serem apresentadas pelos proponentes são equipe, de novo, só que agora vai ter que falar um pouco a mais. No edital, ele vai explicar um pouquinho, com mais detalhes, não tem a limitação. B, o produto. Lá no primeiro era o quê? Era uma solução, era uma descrição geral da solução proposta. Aqui é qual é o produto. No nosso módulo 3, o que é que a gente está fazendo? Implementação do produto.
Quando eu falei para você, gestão ágil, né, e trabalhamos as últimas aulas, eu estava sempre pensando em produto e serviço, e não no negócio. No negócio foi o módulo 2. Então, a tecnologia, ó, produto e tecnologia. Produto, tecnologia, mercado, capital e gestão. Observe que já aumentou um pouquinho o escopo, e vocês vão vendo que aqui, de fato, um edital desse tipo, ele é muito educativo. Se eu tivesse começado o curso de Inovação e Empreendedorismo com esse projeto aqui, a gente ia chegar no mesmo resultado que a gente vai chegar. Mas eu preferi dar primeiro uma parte mais teórica para depois vir para cá. E realmente, vocês fazerem isso aqui agora, consolida muita coisa. Muita coisa que eu fui falando aqui numa aula, vocês foram pescando, vai entendendo uma coisa, aí de repente faltou uma aula, não assistiu o vídeo, mas ouviu o galo cantar não sei aonde, ouviu não sei aonde, e vai juntar tudo na hora de fazer o projeto. Por isso aí aqui tem definição do grau de inovação, fornecimento de valor do produto, grau de inovação e nível de domínio das tecnologias envolvidas. Tá? Então aí veja como começa a detalhar um pouco mais. Definição do potencial de mercado, tamanho, abrangência e tendências de mercado. Tem tamanho, abrangência e tendências de mercados. Tem o último aqui, definir fator de risco. Definir investimentos necessários, capacidade técnica e gerencial da equipe, modelo de negócio. Essa parte aqui é uma parte muito importante. Quem já viu análise de SWOT, eu já dou nas minhas aulas de administração, pega as fraquezas e as ameaças. Eu digo, esquece o lado de força e oportunidade, esquece o lado positivo e foca no negativo. Certo? E no negativo vai olhando, se acontecer isso aqui, quais são as 3 ações que eu vou fazer? Se essa ameaça surgir, beleza, bota aqui as 3 ações. Se essa outra ameaça surgir, vai faltar dinheiro. Faltando dinheiro, o caminho vai ser esse. Não vou encontrar gente. Se você não encontrar gente, vou fazer isso. O meu produto tem um risco de não funcionar em determinada situação. Quais são as 3 ações que eu vou fazer se não funcionar? Então, você pensa, e o nome disso é contingência. Contingência é assim, pensar antes que pode dar uma merda. Vai para frente. É uma análise de risco. Pensar, se acontecer aquilo, eu vou fazer o quê? Tá? Eu sugeri aqui para vocês um dia o livro Responsabilidade Extrema. O cara se planejar para uma guerra e quando chegar na guerra não vai acontecer exatamente aquilo que está ali, mas você já pensou em tanta saída para tanta coisa que quando chegar lá eu vou dar uma solução. É igual, mal comparando, é um jogo de futebol. Pensou antes na estratégia, o técnico vai mandar fazer alguma coisa. Ele vai organizar o time ali. Mas vai ter uma hora que é quem vai resolver? O cara que está com a bola, né? E ele vai ter a saída, mas ele vai ter a saída para ganhar o jogo, mas ele pensou antes no que pode acontecer, né? Então, essa parte ela é muito importante porque o cara vai olhar, não, mas espera aí, se acontecer isso, eles não vão executar. Então, todo mundo que trabalha nesse tipo de negócio, desse tipo de edital, olha muito para o risco e para a ação que você vai fazer se o risco acontecer. Tá? Então, observe que o nome dessa fase 2 é o projeto do empreendimento. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Submissão, sprint fase 2, finalização da proposta. Tá? Aqui, a última fase. Fase 3. Definir o planejamento do produto. E definir o planejamento do negócio. Observe que todo mundo que já fez administração comigo, ou que já sabe alguma coisa de planejamento é tudo nessa vida. Então, uma coisa é fazer o planejamento da empresa, outra coisa é fazer o planejamento do produto. Não tentem misturar, são coisas diferentes. A empresa pode existir sem um produto, mas às vezes um produto é a empresa. Vocês podem pegar aí que pode ter casos aí que, basicamente, a empresa só tem um produto. Não está me vindo aqui à cabeça o exemplo. Oi? Certo? Tem empresas que é um produto, é a empresa. Mesmo assim,
Uma coisa é você pensar no produto bandeira, na evolução daquele produto, e outra coisa é você pensar na empresa. São duas gestões apartadas, basicamente. A empresa tem que funcionar e o produto tem que sempre melhorar. E a empresa também tem que melhorar, porque tanto mais produto eu venda, mais a minha empresa vai ter que ser eficiente. São coisas, né, paralelas. Então isso aqui é uma coisa que eu gosto muito do edital. Definir a equipe, competência técnica e gerencial. Observe que a equipe é o tempo todo. Na primeira fase, segunda fase, você mostrando que você tem o link, você tem que aquela habilidade está naquele time. Certo? Porque se você colocar de repente uma pessoa que tipo não era para estar ali, isso vai contar. Essa pessoa não tem, olha a expertise dessa pessoa aqui. Por que ela está aqui no projeto? Deve ser porque é amiga da Letícia, que ela botou para agradar. Não tem que ser tudo amarradinho no edital, tudo. Os detalhes importam. Tá? E realizar o orçamento. Aí a fase 3, né? E realizar o orçamento. Plano de aplicação dos recursos e cronograma. Observe que teve uma parte aqui que eu falei para vocês de plano de negócio. Tá? A gente vai voltar no plano de negócio ainda, mas aqui não é exatamente um plano de negócio. Aqui é realizar um orçamento, plano de aplicação dos recursos e cronograma. Aqui mais ou menos o seguinte. Vocês vão ter, é até 53 mil, claro, se for em outro momento, quando lançar o edital, vai ser outro valor. Vocês vão pegar qual é o valor máximo da proposta que eu posso submeter. É aquele valor. Então, tem um dos vídeos que eu gravei que eu disse, gente, é só para construir um protótipo, não é para ir para a Lua, não. Porque o orçamento para construir um protótipo é diferente do orçamento para ir para a Lua. Se você bota numa proposta descasada a realidade do que você está se propondo a fazer com o orçamento que você está pedindo, o cara vai dizer, está incompatível. Olha a quantidade de coisa que eles vão fazer com 53 mil. O primeiro risco é o quê? Eles não vão ter o dinheiro. Ou seja, já elimina. Tem que estar totalmente compatível o plano de trabalho com os 53 mil. E com o desembolso do cronograma físico-financeiro, o recurso e cronograma. Porque vocês vão recebendo, eu não sei, isso eu não tenho que ver no edital, talvez receba parcelado e vocês têm que se programar para ter aquela despesa quando tiver o dinheiro. Não sei se rola isso, eu vou ter que relembrar, não lembro muito bem disso. Mas aqui basicamente é um plano de aplicação de recurso e cronograma. Essa terceira fase, né, basicamente, quem trabalha com gestão de projeto, a terceira fase é uma gestão de projeto, é um plano de trabalho, um cronograma e o detalhamento assim com essas coisas que ele pediu, tá? No nosso caso, vocês vão fazer as 3 fases no trabalho. A primeira fase e a segunda fase vai ser daqui a um mês, vocês vão me entregar. AB 21. A terceira fase é AB 22, para encerrar. Certo? Mas no final, vocês vão me entregar tudo. Aí, eu vou falar aqui uma coisa que foi um insight que eu tive depois da palestra de sábado. Lá que eu fico pensando nas coisas depois que eu saio do negócio. Eu desenhei aqui em cima, a Letícia vai ver isso pela segunda vez, porque eu falei isso hoje de manhã aqui. O que é que acontece? Eu sei, como eu já disse para vocês, cada um aqui tem uma realidade. Tem gente que está com tempo sobrando, tem gente que está com tempo faltando. Certo? Cada um vai me entregar um trabalho num determinado nível. Certo? É interessante conversar um com o outro para saber, pegar as ideias, né, e tudo mais. Mas não é para ficar assim, se comparando o tempo todo, não, porque cada um é uma realidade. Oi? Essa é uma pergunta importante, até porque eu trabalho em equipe. Certo? Aqui é em equipe. Eu não vou forçar vocês a fazerem equipe. Aqui, internamente. Até porque vocês estão com negócios individuais, então. Vocês estão com negócios individuais. Eu prefiro que vocês façam individual, mas montando a equipe, tipo assim, de acordo com... Você vai ter que montar uma equipe de 3 ou 4 pessoas. Só que as 3, 4 pessoas não vai aparecer aqui, né? Você vai ter que pensar
que no seu projeto tem você e pessoas. Essas pessoas vão ser fake. Você vai criar, olha, fulaninho de tal, ou essa pessoa vai existir mesmo, e você vai começar a pensar. O ideal não é que ela seja fake, o ideal é que você já comece a pensar nas pessoas que podem lhe ajudar. Veja, a pessoa que pode lhe ajudar pode ser até daqui. Entendeu? Mas cada um vai ter que fazer um trabalho, a menos que aqui alguém se organize e diga assim, olha, a gente está fazendo um trabalho junto porque a gente é da mesma equipe, a gente resolveu fazer isso agora, eu libero vocês fazerem isso, aqui. Certo? Mas todo mundo, mesmo que vai fazer o trabalho individual, pode até não ter a pessoa, mas vai colocar, tipo lá o Bruno mais pessoa B, pessoa C, pessoa D. Aí ele vai dizer quais são as características da pessoa B, pessoa D, pessoa B, C e D. Ele vai escrever como se for, no texto ele vai escrever: minha equipe sou eu e mais um gerente de produto, mais, enfim, ele vai dar as características da pessoa. Tá? Porque do jeito que a proposta está, ela induz a formação de uma equipe, e a formação de uma equipe é uma das coisas que eu quero que vocês façam. Para pensar nessas coisas, para aplicar aquela primeira parte do curso, não somente para você, mas para outras pessoas. O edital, ele exige uma quantidade mínima ou máxima de pessoas que formam a equipe? Rapaz, aí tem que olhar as regras lá. Acho que não é bom, muita gente não é bom. Acho que de tudo que eu vi foram cerca de 4 pessoas. Tem uma coisa que eu vou sugerir para vocês, assim, talvez no decorrer do processo vão vindo ideias, eu vou me lembrando de outras coisas, mas assim, em geral, vocês conseguem acessar quais foram os títulos de trabalhos que já foram aprovados. De repente vem alguma ideia em cima de títulos de trabalhos aprovados. Oi. Caso mais de um projeto aprovado. Oi? São vários projetos. Vários. A depender da disponibilidade financeira, deixa eu abrir aqui porque vocês estão fazendo pergunta de dentro do edital, tá? Aí é mais fácil eu responder com o edital aberto, tá? Aqui, ó. Vou voltar lá no comecinho para a gente passar bem rápido só para finalizar, tá? O que eu combinei de fazer aqui com a Letícia é o seguinte. Vejam que ela já colocou o diagrama BPMN. Aquele diagrama vai se transformar num quadro no Trello. Aquelas atividades. Fase 1, 2, 3. Aí eu vou passar aquilo tudo organizadinho para você e vou dizer assim, olha, cada um pega e cria o seu quadro no Trello. Quando a gente for fazer a gestão ágil aqui, que eu vou marcar, pessoal, hoje é dia de sprint planning, os próximos 15 dias, ou de review dos 15 dias que passaram. Vocês vão ter que abrir o quadro e mostrar para mim o que é que fez. Tá? Quem não for fazendo vai ficando para o final e vai entregar lá no final. Mas a gente vai ter um processo de gerenciamento aqui durante o processo, tá? Vai ter, como eu falei, tipo assim, vai ter uma aula. Eu vou definir pelo menos uma aula esse mês e uma aula esse mês, uma aula no final do mês. Esse mês que eu quero dizer assim os próximos 30 dias. Aí eu vou definir o ciclo da sprint. Então, ó, no dia tal, eu vou definir antes. No dia tal é o dia da primeira review, para ver o que é que vocês fizeram. Planning, a review, e depois da segunda etapa eu marco de novo. Então, vai ser uma aula que a gente vai entrar online e vocês vão dizer, olha, cada um, fiz isso, não fiz, estou com dúvida nessa parte. Então, essa aula vai ser necessariamente síncrona. Não pode ser gravada para a gente fazer isso. Tá? E vai ter o dia. Quem perder essa aula vai ter que fazer isso comigo em outro horário. Num dia de sábado, porque eu não tenho tempo durante a semana. A gente vai ter que perder o dia, vai ter que achar um dia de sábado para fazer isso comigo. Tá? Ó, aqui tem objetivo, vou passar tudo porque aqui a gente já foi. Recursos financeiros, isso varia. A cada proposta podem ser aprovados 10, podem ser aprovados 50, depende da disponibilidade financeira do governo do estado e do governo federal. Tá? Então aqui, aí observe que logo nos 2 primeiros parágrafos tem o montante total e tem o limite, até quanto cada um pode ir, qual é a proposta mínima, qual é a máxima. Por isso assim que tudo tem que ser visto, né?
Requisitos para participação no programa, a gente já passou, essas burocracias aqui são importantes, mas eu não vou falar aqui. Característica e submissão da proposta, é essa parte que a gente já acabou de ver aqui. Então, o link, o site do portal, o link do portal, prazos e valores dos projetos. Então aqui de novo ele repete, tá? Itens financiáveis, tem itens que vocês podem comprar com o recurso que vão receber. Tem itens que vocês não podem comprar. Não vou explicar isso porque tem uma aula específica lá naquele playlist minha explicando sobre isso detalhadamente, tá? A avaliação e seleção das propostas. Essa parte aqui, eu gosto de começar por ela, tá? Que é o quê? Qual o critério? Observe, fase 1. O critério, eles vão dar de 0 a 6 para esses itens aqui. O que é que tem que fazer? Eu coloquei a relevância do meu projeto, o tamanho está lá, abrangência e tendência de mercado. De novo, se essas palavras estão aqui, não custa nada no texto aparecer a palavra relevância, é essa, o tamanho é esse, a abrangência é essa e as tendências são essas. Tipo assim, num parágrafo você já mata aqui tudo, porque senão o avaliador vai ficar procurando. E o avaliador procurando fica com preguiça de procurar. E às vezes não acha. Ou seja, sejam pragmáticos, assim, é por isso que a empatia vale muito, porque você se coloca na posição do cliente quando é um empreendedorismo, você se coloca na condição do avaliador quando é o avaliador que vai julgar o seu trabalho, né? E aí você faz o que tem que fazer. Potencial inovador, o produto proposto e as tecnologias envolvidas. Observe que aquele item que ele pediu lá em cima é o que ele vai olhar, potencial inovador. De 0 a 6. Qual é o diferencial do seu produto em relação a todos os outros do mercado? Equipe empreendedora. Capacidade técnica e gerencial da equipe. Já expliquei mais ou menos os critérios que eu usaria, né? Aqui tem a pontuação, nota, certo? Nota, vocês vão ler isso detalhadamente. Na fase 2, na fase 2 é outro critério de avaliação, até porque é outro projeto. Tá? Cadê aqui? Mas é o seu projeto um pouco mais detalhado. O que é? Fornecimento do valor do produto, grau de inovação e nível de domínio das tecnologias, de 4 a 10, potencial de mercado, fator de risco. Aqui, esses dois primeiros estão repetidos. Se estão repetidos, não é para copiar e colar, é para detalhar mais, porque é uma fase mais avançada. Tá? E o fator de risco é a novidade, que eu expliquei aqui, eu dei uma dica aqui de como fazer esse fator de risco, né? Então, assim a nota vai ser computada, vai estar aqui. A fase 3, aí veja que entram as notas para planejamento de produto, planejamento de negócio, equipe e orçamento, tá? Eu já vou adiantar para vocês assim, o meu critério de avaliação para dar a nota de 0 a 10 para vocês vai ser esse aqui. Esse que está aqui. Tá? Então, vou avaliar o planejamento do produto, vou dar essa nota aqui. Planejamento de negócio, usando esses critérios aqui. Beleza? Eu, como professor, me coloco como avaliador para seguir essa risca aqui. Se vocês não atenderem tudo, eu vou, diminuir a nota. No final da nota, aqui, pronto, aqui tem um cronograma que normalmente eles lançam, né? Ó, quando começa, quando termina. A primeira fase, a segunda fase, não vale a pena porque não faz sentido isso para a gente, mas vocês vão ficar com ideia dos prazos que normalmente eles fazem, né? Divulgação do resultado, recurso administrativo que cabe, você pode não ser aprovado na primeira fase e questionar. Tiveram algumas pessoas que já fizeram isso aqui comigo e conseguiram passar, recorreram e aprovaram depois. Tá? É uma coisa que é sempre interessante, só que tem o cumprimento do prazo para o recurso. Tá? Procedimento para contratação das aprovadas. O que é necessário, tá? Para contratar as aprovadas? Aí estão aqui os documentos. Eu vou falar numa aula específica, eu vou falar sobre essa parte aqui. Se eu não tiver um vídeo já gravado lá falando. Do coordenador técnico e dos profissionais da equipe executora, aqui é muito importante vocês pararem para pensar aqui quem é que pode ser encaixado, tá? Então, você pode
Você pode colocar professor na equipe. Tá? Tem uma série de dúvidas que vão surgir depois que vocês lerem. Tá? Então, ó, o coordenador do projeto deve ter competência e experiência técnica relacionada ao tema proposto e vínculo com a unidade beneficiária proponente. Participação como sócio ou empregado com vínculo trabalhista de acordo com as regras da CLT. Os demais profissionais que detêm a maioria das competências críticas para o sucesso do projeto deverão ter vínculo, enfim, com as beneficiárias também. Nesse caso aqui, vocês observam as regras, mas não necessariamente vocês vão fazer isso acontecer agora, né? Aqui tem alguns conceitos, ó, o que é inovação, o que é empresa brasileira, o que são despesas de custeio, despesas de capital, despesas, enfim, um glossário. Tá? Disposições finais, disposições gerais, aqui não vou entrar também nesse detalhe agora. Não faz sentido. Pronto, aqui já terminou o edital. Aí tem os anexos. Tipo, minuto, termo de outorga, aqui já foi aprovado, o que vocês vão assinar é isso aqui. Então aqui já tem os documentos, né, do pós. Acho que não tem mais nada aqui nesse sentido. Tá? Testemunha, enfim. Fechei aqui o edital. Abri aqui, voltei para o começo das coisas. Só fechar aqui e ver se inscrições abertas, programa, seja um avaliador, conteúdos. Eu vou simular aqui uma coisa aqui, ó, Rio de Janeiro, como se eu fosse entrar no edital, tá? Ó, inscrições abertas. Então, aqui tem, quantos já se cadastraram, ideias inovadoras iniciadas, ideias inovadoras submetida, enfim, não tem nada aqui porque não foi aprovado nada de fase, ninguém passou de fase, mas aqui já teve gente que submeteu. Aqui mostra quantos dias falta para terminar, né? E se eu quiser me inscrever, eu vou entrar aqui. Tá? Então, aí é uma sugestão que eu dou. Se vocês acharem que vale a pena, tem que ter um sacozinho para encher esse formulário aqui. Quando vocês preencherem esse formulário, que forem para o próximo passo, ele não vai deixar aí, porque nem eu vou preencher isso agora. Se vocês preencherem isso aqui e forem para o próximo passo, ele vai abrir um formulário para você entrar com um resumo das propostas. Vai ter lá um campo para você fazer. Vocês não vão fazer isso, vocês vão fazer isso num documento, um doc mesmo. Pode fazer no mapa mental, depois passar para um doc. O importante é o texto que vai entrar na proposta. Normalmente eu faço isso. Até eu vou escrevendo. Né? O ideal é você olhar para dentro do formulário, porque às vezes você escreve muita coisa e tem restrições lá dentro, tá? Entrando aqui, ele vai dizer, olha, aqui você tem que escrever X palavras, aqui você tem que escrever X palavras. Então, as regras nem sempre aparecem no edital. Acabou? Rapaz, eu já perdi minha aula da manhã aqui. Acho que ele está dizendo que a bateria está fraca. Esse problema é menos mal, porque a minha aula da manhã aqui do curso eu perdi todinha. Eu acho que na hora que o Gabriel sentou aqui, ele bateu e tocou. Não, tá gravando aqui. Não, mas vamos parar de gravar agora e colocar tudo. Eu também não perdi até agora, caso não, mas acho que não perde não. Por que eu perco? Se descarregar, certo? Não. Ah, sim, eu já entendi. Foi uma boa ideia. Tá vendo aí? Foi uma boa ideia. Rapaz, grande ideia. Obrigado, Lucas. Não tinha pensado sobre essa possibilidade. Mas eu acho que quando cai, ele salva. Já fica salvo. Não é aqui no computador. No computador complica demais. Enfim, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Edital. Aqui o link para o edital que eu já passei para vocês. Aqui também. Aqui vão ter... Eu vou colocar isso lá também. Ó, tem um canal exclusivo. Esse aqui, ó, não é melhor que o meu, é melhor o meu. Mas tem esse aqui, ó, que é o edital do programa Centelha. Tá? Na verdade é brincadeira, aqui tem muitos vídeos, esses vídeos são muito bons. Tá? Esse projeto é um projeto que nasceu em Santa Catarina. Eu gosto demais dessa aula. Eu conheci o Bisotto, infelizmente o Bisotto faleceu ano passado. Fiquei chocado quando soube.
Essa aula é muito boa, planejando o MVP. Então aqui ó, tem muitos caras que foram os caras que criaram o programa Centelha, pessoas que trabalham, né, na própria Fundação CERT, e tem muita... são aulas de empreendedorismo. Tá? Assistir essas aulas aqui também vale muito a pena. Eu estou inscrito no canal aqui já, ó, e vou colocar isso aqui. Os vídeos também são, ó, 6 minutos, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, tá? Então, vale muito a pena, até porque são outras pessoas, não fica assim sendo sempre eu repetindo, né? Porque eu acabo me repetindo, porque não é possível, né? Então, vale a pena assistir isso aqui. Eu vou colocar aqui a playlist, cadê? Aqui a playlist Centelha da Inovação, vou botar assim, Eduardo Seton, e vou colocar também o canal pronto, já está com preguiça aqui de novo. Tá devagar. Então, observem o seguinte, né? Eu sempre eu bato muito na questão de organização, produtividade. Aí veja que nessa aula que eu comecei quase sem nada, né? Ó, canal do Centelha. Abri o mapa aqui, tudo que eu fui fazendo, eu fui colocando o link dentro do mapa. Vocês, tipo, não anotaram nada, ficaram concentrados no conteúdo que eu estou falando. Eu perdi um tempinho aqui, mas o que acontece quando saio daqui? Eu estou todo organizado e vocês também. Perdi aquela aula, assiste no canal e pega o mapa mental com todos os links. Imagina que eu tivesse num quadro aqui, pessoal, aquele link. Imagina, um link no quadro. Um link no quadro é o fim do mundo, né? Porque eu vou errar, ou você vai tirar uma foto depois. Assim, em termos de produtividade, não gosto nem de falar mais disso. Então, pessoal, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer a chamada aqui para a gente encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Em relação a esse negócio do edital, se a gente fizer um olhar de Alagoas, seria interessante fazer uma base de qual assunto que é além da porta. Não entendi. Tipo, olhar para os editais de Alagoas, para ver o meu, tipo, qual empreendimento que ele gosta de trabalhar. Deixa eu ver se eu formulo aqui. Porque eu falei que esse edital é um edital específico, não é isso? Você está querendo que eu traga para mostrar para vocês outros tipos de editais. Ah, você vai procurar. Não, pode ser, mas eu posso adiantar alguma coisa para você não ter o trabalho de procurar. Primeiro, que nessa área de inovação e empreendedorismo, pouca gente, quase não tem edital nesse sentido aqui em Alagoas. É mais a FAPEAL que faz. Não, dele mesmo, estou falando. Outro, veja, eu mostrei um gráfico aqui, eu mostrei um gráfico mostrando que para cada etapa da empresa tem um conjunto de editais. Da FAPEAL, tem do CNPq, da FINEP. Eu vou voltar essa aula, porque agora fica muito mais fácil de eu falar dela, porque eu já mostrei para vocês o edital. Então, a própria FAPEAL vai lançar um outro edital chamado Tecnova. Quando eu estava secretário, eu lancei um edital Tecnova que foi o Tecnova não é até 53 mil, você pode conseguir 400, 450 mil. No edital que eu lancei, quando eu estava secretário ainda no Tecnova, foi o primeiro, o Rentalk ganhou. Não sei se Tractor também ganhou. Algumas empresas que estão hoje, cresceram mais um pouquinho, ganharam o primeiro edital. Ou seja, eles percorreram um caminho para chegar onde eles estão hoje. Só que foi tipo, eles não entraram no Centelha, porque o Tecnova você pode entrar, tipo, mesmo que seja a primeira vez. Não precisa participar do Centelha primeiro, não. Centelha ou Tecnova, o governo abre, se tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro, basicamente. O Tecnova requer um pouco mais de grana, e esses programas, eles são do governo federal, não são do governo do estado. Então, a FINEP, o Ministério da Ciência e Tecnologia, coloca uma parte
E o Estado de Alagoas, ou do Estado, coloca outra parte, soma e cria um edital conjunto. Aqui, observe que tem SEBRAE, SEBRAE, FAPEA, Secretaria, tem vários órgãos que o próprio Ministério que fazem o processo. Então, além do Tecnova, tem outros editais mais avançados para não é para empresas que já estão um pouquinho mais avançadas. Não somente edital, para você conseguir o dinheiro, mas financiamento também. Tá? Eu vou ver se eu consigo uma lista. Eu dei uma aula de captação de recursos para inovação. Então, eu vou pegar esse mapa e vou, explicar um pouquinho melhor essa aula. Mas os editais, você deve procurar, deve ser uma prática sua sempre procurar, entendeu? Até porque pode estar rolando algum edital, é difícil ser aqui em Maceió, é difícil, porque quando tem um edital aqui, todo mundo sabe, aqui é uma cidade pequena, né? Mas é muito interessante procurar outros editais em outros lugares para você tentar encaixar uma oportunidade. Tá? E às vezes não necessariamente é um edital de inovação, às vezes tem um edital que é da cultura, e na cultura tem uma oportunidade para o seu negócio, para a sua empresa. Então, e não necessariamente é para criar uma empresa. Esse edital aqui, o objetivo dele é ajudar vocês a construir um protótipo, é uma opção, ou criar uma empresa. E tem outros tipos de editais que é o quê? Um edital orientado à cultura, produzir alguma coisa. Se a sua empresa produz algum vídeo, produz alguma coisa, então você pode entrar naquele edital também. Aí é um outro tipo de edital. Esse aqui é um edital específico ligado à inovação e empreendedorismo. Beleza? Mas procure, se você achar, você avisa pra gente aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Então, beleza, deixa eu parar aqui a gravação para eu fazer a chamada e vocês saírem.